Juliana, tudo bom? Boa noite, graças a Deus. Tudo bem? Lidinha. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando para a gente adicionar o pastor e dar início à live, tá ok? Todos bem? Como é que vocês estão? E a saudade? A saudade tá grande, hein? Pronto. Rodrigues, Caeça, Cima. Deixa eu ver. Tiago, Layan, todos sejam bem-vindos. O Wesley Aguiar. Ô, meu irmão, é um prazer e uma honra ter você com a gente aqui. Tava vendo seu Instagram e lembrando, rapaz, do tempo da faculdade. No início ali, a minha conversão. Rapaz, que lembrança gostosa, viu? Certo, tá bom. Vamos dar início então. Meu nome é Genilo. Quem estiver acompanhando essa live pelo Instagram também vai poder acompanhar não só a live, mas como todo o material que a gente está produzindo durante essa quarentena, durante a pandemia, está lá no YouTube, no meu canal no YouTube, Janilo Zorguedes. A gente tem produzido alguns materiais como EBD, estudos, algumas mensagens e bate-papos. A gente já recebeu meu professor de missões do seminário, Herbert Barbosa. Tivemos um bate-papo sobre missões. Nós recebemos o pastor Luan Almeida, da Igreja Batista de Poxim. Tivemos um bate-papo maravilhoso sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Tivemos um problema com a live do pastor Melquisedeque, e ela ainda está aguardando, né, uma nova data. E também algumas lives com o irmão Reinaldo, já tivemos 2, onde o irmão trouxe para a gente um estudo sobre os deveres dos cristãos. Então, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui nesse sábado à noite, no dia 29, pela graça de Deus, e vamos dar início à live. Esse é um momento de bate-papo, é um momento onde a gente traz um tema teológico, alguma realidade na escritura, né, algum estudo, mas que seja algo dinâmico, diferente de uma mensagem, um estudo, mas que seja um bate-papo dinâmico a respeito de algum tema. Dessa forma, nós convidamos o pastor Robson e ele propôs o tema que trata a respeito da nova realidade, daquilo que vai acontecer com a igreja após esse período de pandemia, quando nós retornarmos ao convívio no local de culto. Então, o pastor vai trazer um pouco a reflexão acerca de como vai acontecer esse momento, né, onde retornaremos novamente ali para o templo, e alguns desdobramentos. À medida que ele for falando e abordando o tema, a gente pode fazer algumas perguntas, e vocês também fiquem à vontade para fazer as perguntas aí ao longo do comentário. Eu não sei se eu vou conseguir visualizar todas as perguntas, mas visualizando eu vou buscar repassar a pergunta para o pastor, tá ok? Então vamos lá, vou adicioná-lo para a gente iniciar o bate-papo. Dina Caleb, Bruna, ei, quanta gente boa, Laís, irmã Cândida, pastor Robson. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. O senhor está me ouvindo bem? Estou, sim. Está visualizando bem também? O sinal está bom Sim, aí? está ótimo.
Excelente. Pronto. Então, damos graças a Deus, louvamos a Deus, né, por esse momento, por um Amém. momento, mais um momento, né, onde temos aqui um debate teológico, um bate-papo, abordando uma temática do nosso contexto, né, o contexto de pandemia. Então, é um prazer receber o senhor, louvo a Deus pela vida do senhor e da família e peço que ele o capacite cada dia mais e que, por meio da sua graça e da sua misericórdia, possa abençoar o senhor e a família. Em nome de Amém. Jesus. Obrigado. Pastor, estava abordando um pouco a respeito do que vai ser esse tema, né, que o senhor propôs para a gente fazer esse bate-papo hoje. Então, eu queria que o senhor trouxesse algumas palavras aí introdutórias, antes da gente entrar propriamente dito no tema. O senhor faz como é a primeira vez que o senhor está participando, né? O senhor pode fazer Sim. um, uma introdução ao tema, mas também se apresentar, né? Apresentar o pessoal, porque tanto o pessoal da Igreja Batista Ebenezer está acompanhando, como pessoas de outras igrejas, outras localidades, né, diferentes, e que não conhece às vezes nem eu nem o senhor direito, né? São os contatos, né, do Instagram. Então o senhor faz uma apresentação, por favor, e do senhor e do tema. Ok. Bom, boa noite a todos, graças e paz, paz do Senhor. Não sei a Amém. denominação, como é que vocês se saúdam, mas a gente se saúda com a graça e a paz. Meu nome é Robson, sou pastor aqui da Igreja Batista Ebenezer. E a Igreja Batista Ebenezer fica aqui no Nelson Costa, em Ilhéus. Eu chamo a igreja mais linda de Ilhéus, e a é, né? Com certeza é. E nós estamos propondo, fizemos essa proposta de tema porque exatamente nós estamos vivendo a pandemia, vivendo o isolamento e temos assim vai haver um pós, né? Vai acontecer, vai chegar esse momento, está chegando esse momento em que vamos passar por essa turbulência. E assim, eu tenho feito algumas reflexões, pensando em algumas coisas, ouvindo também alguns especialistas, não só na área eclesiástica e religiosa, mas também em outras áreas, na área de sociologia, filosofia, que é a área que eu tenho formação, e também na área jurídica e de comportamental, da área econômica. Então, a gente tem ouvido várias pessoas e automaticamente tudo isso vai se refletir na igreja, né, no nosso dia a dia. Então, é Sim, isso que nós vamos aqui tentar compartilhar um pouco daquilo que está sendo ventilado para o pós-pandemia, que é o chamado novo normal. É o que está se chamando novo normal. Isso aí. certo. Espero que tudo corra bem e vamos tentar construir juntos, né, Amém. esse debate. Posso Amém. orar? Já fez Pode? oração? Não. Então vou fazer uma oração, pedir a todos e saudar a Igreja Batista Ebenezer com a graça e a paz do Senhor e vamos orar nesse instante. Deus eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, do entendimento das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e conduta. Pedimos também, Amém. Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar no fluir, não das ideias necessariamente, mas no fluir da Tua graça sobre a nossa vida. Nos dá a Tua orientação, te Amém. oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, Certo. já pode começar. En- Então, o senhor pode tratar acerca do tema, fazendo uma abordagem assim, porque a gente não sabe exatamente, né, como que vai acontecer esse retorno, quando que vai acontecer e de que forma vai acontecer. Então, muitas pessoas estão curiosas, né? Com certeza, a maioria dos nossos irmãos aí da Ebenezer estão curiosos, querem saber como que vai acontecer isso aí, né? Segundo esse tema, né, que o senhor nos propôs, o novo normal. Então, o senhor pode fazer uma abordagem inicial? Ok. O tema proposto é consequências espirituais na Igreja de Cristo no pós-pandemia. Realmente está sendo uma coisa muito estranha para muitas pessoas, né? Não ter que ir à igreja, como é que pode? Eu não posso congregar, aquela coisa toda. Mas eu gostaria de fazer, antes de entrar necessariamente no tema, eu gostaria de fazer assim
uma abordagem histórica de outros períodos da história da igreja, da igreja de Cristo. A gente sabe que a igreja começou, na verdade, no Éden, né? A igreja não começou ali em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, começou lá no Éden. A igreja do Senhor já começa por ali. Então, nós temos pelo menos três períodos que antecederam, eu quero somente fazer uma abordagem em três períodos, que antecederam esse período da pandemia. O primeiro período foi o dilúvio, que ocorreu mais ou menos ali pelo ano de 1650, mais ou menos antes de Cristo. Então, o que é que estava acontecendo na Terra? Né? Deus tinha se arrependido, está lá registrado no livro de Gênesis, no capítulo 6, e Deus tinha se arrependido de ter feito o homem. Né? E ele percebeu que o pensamento do homem era muito ruim. E ele decidiu, vou destruir, ele se arrependeu e ia destruir tudo. Só que a palavra de Deus diz que apareceu um homem chamado Noé, e tinha um homem chamado Noé, e Deus achou graça. E também a Bíblia diz que Deus achou Noé justo. Então isso é muito interessante. E pela família de Noé, Deus então prepara, ele projeta uma arca, né? E a gente boa parte das pessoas conhece essa história, esse relato. E eles ficaram em quarentena de 150 dias, que foi mais ou menos o período do dilúvio. A gente fala 40 dias, 42, mas nós temos que contar o período das águas, o período que o barco, que a embarcação, né, a arca ficou ali navegando, essas coisas todas, eu sei que no final de 150 dias. Entraram 8 pessoas na arca, que foram o Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos, no caso, as noras de Noé. Interessante que depois que passou, após os 150 dias de dilúvio, Deus abençoou a família de Noé. Interessante. Quem queria destruir, Deus então abençoa após o dilúvio. Noé obedeceu. E o que aconteceu depois, Deus então cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa, o projeto de salvar o homem. Então, graças a Deus que eles passaram por aquele período ali, 150 dias. Não sabemos, a Bíblia não relata o que aconteceu lá, mas acreditamos que eles cultuavam, né? Afinal de contas, eles já tinham essa prática, né, de cultuar a Deus. Isso acontecia lá dentro. A gente não tem essa informação exata que a Bíblia não diz. O outro período da história é o período do cativeiro babilônico. E no período antes do cativeiro babilônico, havia-se toda um distanciamento do povo. Isso já foi lá pelo ano de 598, mais ou menos por aí, antes de Cristo, quando existia assim, um distanciamento do povo. E principalmente do povo, distanciamento de Deus, da adoração a Deus, a rebeldia do povo. E aconteceu que, pelo menos os 3 últimos reis de Israel, de Judá, né? Perdão, os reis de Judá, eles promoveram esse distanciamento mesmo, essa rebeldia, o povo estava totalmente colapsado, né, em relação à comunhão com Deus. E aconteceu que Nabucodonosor II, nesse ano tiveram 2 períodos da deportação, foi 598 e 587, quando eles foram cativos para a Babilônia. Foram períodos difíceis, foi um período difícil, mais ou menos 70 anos de cativeiro. E lá estava aquela igreja, que a igreja do Senhor ali também estava dentro de um povo totalmente diferente, né? Que Nabucodonosor ele era um rei, um imperador terrível. E sucedeu que depois desse período do cativeiro veio o Ciro com o decreto que ele relembrou, né? O Deus de Israel, e o povo então volta para Jerusalém, e lá eles reconstroem o templo depois e restabelece o altar, o culto a Deus. Então foi um período maravilhoso. Foi nesse período depois do cativeiro babilônico que vem aí os livros de Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias. Então são livros maravilhosos que contam esse período, né, de grande produção profética. E o terceiro período, antes desse período agora que estamos vivendo, é o período da própria igreja, da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo para cá, né? Jesus Cristo para cá. Vamos contar a partir de 64, foi quando Nero ele começou a se estabelecer, sistematizar uma perseguição severa contra os cristãos, né? Ele tocou fogo lá em Roma, aquela confusão toda. E sucedeu que
Os cristãos passaram a ter uma perseguição rígida, né, de morte, terrível. E a parte pior, a parte mais cruel da perseguição à igreja foi exatamente a partir do ano 250. E as coisas foram ficando mais difíceis e surgiu um imperador, que era o Diocleciano. Ele era terrível, ele disse que todos teriam que adorar os deuses romanos. E os cristãos, então, se recusavam a fazer isso. E eles foram, assim, mortos, alguns foram... Já vinham sendo mortos, né? Os mártires foram, mais ou menos, muitos mártires nessa época, né? Alguns deles perderam emprego, perderam vaga, foram excluídos do exército, e livros cristãos foram queimados, templos foram queimados. Então, foi terrível. Até que o ano 313, quando Constantino, foi outro imperador romano, outro líder romano, ele então estabelece, ele decreta a igreja, pelo edito de Milão, a igreja, o cristianismo como a igreja oficial do Império Romano. Aí começa um problema, porque a igreja agora é estatal, é o Estado que está tendo agora um domínio sobre a igreja. Os cristãos passaram a ter a anuência do Estado, o apoio do Estado, mas aquela coisa, as regras eram ali balizadas, né? Tinha todo o direcionamento do Estado, do interesse do governo, que é um problema sério. Tá? O que acontecia agora no período pré-pandemia, 2019? Nós estávamos vivendo uma igreja apática, uma igreja autossuficiente, uma igreja, de um modo geral, a gente perdeu muito essa coisa de ganhar almas para Cristo. Nós perdemos muito. E passamos a ter muitas deliberações, discussões, debates, aquela coisa toda, e nos esquecemos de ser mais espirituais, nos voltarmos mais para Deus. E eu gosto muito do texto quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão. Né? Quando ele fala para Pedro lá no capítulo, lá em Mateus, ele fala, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que a igreja Cristo é a pedra, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. E o que estava acontecendo, eu não sei, a gente fica assim pensando, puxa vida, será que foi um mal que veio sobre a terra? E alguns dizem, foi uma praga, foi um mal. Realmente é um negócio muito estranho, né? Que está causando muito constrangimento e perdas de vidas, principalmente. Mas como igreja, a gente precisa lembrar que não é novidade nós vivermos esses momentos de exceção. Podemos chamar isso de momento de exceção. A igreja está vivendo um momento de exceção. Não temos mais aquela liberdade, por enquanto, né? Foi parcialmente afetada essa liberdade de ir, de vir, né? Que a Constituição Federal garante, e até o próprio culto, né? A liberdade de culto que a Constituição brasileira nos assegura. Então, assim, algumas pessoas ficam questionando, poxa vida, e agora? É perseguição da igreja, que o Estado está perseguindo a igreja, que Jesus está voltando e vai acabar o mundo. Gente, o mundo não vai acabar agora, por causa da pandemia. A Terra não vai ser implodida ou explodida, não vai haver uma explosão na Terra, não. Nada disso, calma. Eu vejo que é um período que nós estamos passando agora, um período de reflexão, de valorização do outro, de vermos o tanto que nós temos realmente de compromisso com Deus, porque o que vai sobrar disso é o que nós não temos exatidão, não sabemos exatamente, mas vamos ter algumas consequências e é aí que nós queremos chegar. Né? Quais são as consequências espirituais para a Igreja de Cristo? Né? Então, eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos que não precisam ficar desesperados, porque esse é o momento de nós refletirmos, de nós pensarmos e orarmos um pouco mais, de buscarmos mais a palavra de Deus, porque depois que nós voltarmos ao chamado novo normal, e aí é que está a grande questão, o novo normal é o que vai é o que nós vamos ter, como nós vamos nos comportar, como nós vamos administrar isso, né? Porque nós vamos voltar à nossa rotina. Claro que um pouco diferente, mas vamos voltar à nossa rotina. E aquelas pessoas que não valorizavam essa coisa de congregar, de estar na igreja, praticamente elas vão continuar as mesmas. Do mesmo jeito que não valorizava, não valoriza, não vai continuar valorizando. Quer dizer, com certeza uma boa parte.
Mas aqueles que já tinham hábito, que gostavam de participar, de estar ali junto com a gente, às vezes tem umas chatices, umas coisas meio desagradáveis, mas rebanho é isso, né? Comunhão é isso, né? Vivência, vida comunitária na igreja é isso. Não é só coisa, não só são coisas agradáveis, tem coisas desagradáveis também. Mas as diferenças nossas é que permitem que nós cresçamos, que nós tenhamos um crescimento substancial, entendeu? Então é importante a gente lembrar disso, tá? Então o que é que vai acontecer após a pandemia? A gente já tem várias informações, a economia, a sociedade, tá? Mas vamos para a igreja. Amados, Certo. Ô, eu, pastor. pois não, vai falar. Então, o senhor fez esse apanhado histórico, né? Antes de a gente passar a falar agora do que vai acontecer, né? O futuro Sim, pretérito, né? O futuro próximo. é, Então, eu queria falar um pouco a respeito também para encaixar nessa fala do senhor sobre esse futuro próximo, sim, né? A gente percebe que existe a vida de comunhão, a vida pessoal, né? De devoção a Deus, que a gente, dia após dia, deve se colocar diante de Deus em oração, em leitura da palavra, para sim, meditar, para estudar, para compreender a Escritura e aplicar em nossas vidas, né? Testemunhar de Cristo. Isso é um dever de todo cristão, né? A gente viu um tá, pouco sobre isso, inclusive na live com o irmão Reinaldo, onde ele trouxe uma reflexão acerca do temor e da obediência, que são deveres cristãos. sim, Mas isso, independente de pandemia, né, deve ser uma normalidade, né? O cristão ele tem que entender que isso deve fazer parte da vida, né, sim, de cada cristão. Isso é a pessoalidade, é o crescimento dado pela graça, pela fé, né, a capacitação e de sim, buscar a Deus. Porém, a gente também compreende em relação à igreja. E aí a gente percebe que muitas igrejas, elas passaram a adaptar a sua realidade de culto, de estudo, de comunhão, de evangelismo, de missões, em todas as áreas. Cada igreja passou a tratar e adaptar a sua rotina, a sua estrutura de uma forma, né? sim, E isso é novo para todo mundo. A nossa geração e a geração anterior nunca tinha vivenciado algo parecido. Não só aqui no Brasil, mas no mundo quase todo, a gente vive bons anos aí, um bom tempo de paz, de tranquilidade. É lógico que uma grande parte do mundo, que a gente sabe que existe a perseguição contra os cristãos, existe as dificuldades, existe o martírio ainda hoje, né? Principalmente sim, ali em alguns países africanos, asiáticos, na sim, Oceania. Mas então, aqui no Brasil, né, e o nosso contexto, a nossa realidade, cada igreja buscou ter um vínculo de comunhão através do estudo, através da pregação, através de lives, através de áudios, através de vídeos. Né? Deus tem proporcionado esse momento da história, esse contato virtual, coisa que nunca aconteceu na história. Né? Esse é o momento em que nós temos a possibilidade de estarmos distantes e, ao mesmo tempo, estarmos, em certa medida, juntos. Né? E é, isso é muito importante como igreja. Então, é, cada igreja buscou fazer essa adaptação. E aí, fazendo o link com o que o senhor vai falar agora, dependendo de como cada igreja lidou com os meios de comunhão, né, os meios de graça, da pregação, principalmente, do estudo, da oração, né, buscando essa presença, buscando esse conforto, buscando transmitir uma mensagem de paz, uma mensagem de confiança, buscando transmitir amor, né? Fazendo com que esses vínculos, mesmo à distância e mesmo num período tão difícil como temos vivido, eles não sejam desfeitos, mas que esses vínculos sejam fortalecidos. Né? Então, de acordo com a maneira que a igreja lidou, cada igreja lidou com esse período de pandemia,
aí eu acredito que esse futuro próximo agora ele vai se apresentar de uma forma diferente, de acordo com cada ação que ocorreu. Então, as igrejas que se dedicaram a ter esse vínculo de estudo, de pregação, de acolhimento, de relacionamento, mesmo que virtual, elas vão ter uma nova realidade quando retornarem. Porém, aquelas que não buscaram esses vínculos de comunhão, né, não permaneceram com a pregação, com a oração, com o estudo, buscando aconselhar uns aos outros, buscando ligar para o irmão, mandar uma mensagem. Como é que você está, meu irmão? Está passando uma necessidade espiritual, psicológica, física? O que está acontecendo com você? Como é que você está? Está bem? E a família? Né? Esse vínculo que a gente tinha em certa medida quando isso não estava acontecendo, mas que agora foi dificultado, né? Então, essa igreja que não buscou essas coisas, ela vai ter uma nova realidade também quando retornar, né, da pandemia. Então, aí nós chegamos a isso que o senhor vai tratar agora. Como será esse novo normal, não só para a igreja Ebenezer, mas para a igreja no Brasil, de uma forma ou de outra, tanto aquelas que se dedicaram como aquelas que não se dedicaram. Olha, Janila, é o seguinte, a igreja cristã, uma das marcas que são assim, que distingue de outras correntes religiosas, vamos dizer assim, está no DNA do cristianismo, é o contato, a comunhão, a koinonia. O que marcou a igreja do primeiro século era exatamente aquela igreja lá primitiva, era a comunhão física, o pessoal. Então, nós somos uma igreja relacional. O cristianismo é uma igreja relacional. Cristo trouxe isso. É tanto que a quebra de paradigmas na época dele foi exatamente um dos motivos que toda a estrutura do judaísmo, daquela religiosa, não o Estado romano, mas o judaísmo, se incomodou, porque Jesus estava ali junto com pecadores, Jesus estava comendo na casa de publicanos e pecadores, Jesus tocou em pessoas, então Jesus ele veio na contramão. E a Igreja de Cristo, eu sei que hoje é uma novidade, é virtual, mas nós temos uma necessidade desse contato. Então, estamos vivendo um período de exceção, e é muito temeroso você tomar decisões a partir de atos excepcionais, né? É muito perigoso isso. Então, a igreja cristã é uma igreja de contato, de comunhão, de toque, de estar junto, de abraço, de beijo. Por mais mesmo que seja decretado o fim da pandemia, nós vamos continuar por um período, que é agora o novo normal, mas dentro da nossa essência, né, parece que é algo como se fosse algo compulsivo, por favor, entre aspas. É algo que a gente tem necessidade de ver o outro, de ter contato com o outro. Então, para mim é muito temeroso, eu não vejo dessa maneira. Tudo bem, algumas igrejas se adaptaram, mas é um ato de exceção, né? É um período de exceção. Então, a regra não é essa. Então, a regra é cristianismo, é um modelo, é um projeto de vida, é um projeto espiritual que Cristo estabeleceu de contato, de comunhão, de se colocar no lugar do outro, de buscar o outro. Isso aí a gente não pode, jamais isso vai acabar. Então a gente não pode Não, de forma achar que nenhuma. não pode acabar, vai passar um tempo, essa coisa de live, de virtual não é real, né? Mas eu acho que é muito Virtual é pertinente. real. Isso que a gente está Olha, fazendo agora é real. A gente não está sonhando, né? Não é uma realidade de outro planeta, é uma realidade nossa aqui, né? Que Deus nos proporcionou, não é verdade? enfim. Então, Se Deus assim, não tivesse dado esse meio, nós não estaríamos aqui hoje, né? não estaríamos, mas a gente não pode Quando, tomar então, decisões em assim, exceções. eu não, é que eu acho que o senhor entendeu de forma equivocada. Quando eu disse que algumas igrejas se adaptaram, eu quero dizer que é um momento de exceção, concordo plenamente com o que o senhor está dizendo. Porém, é um momento em que já perdura aí uns 2 meses e meio a 3 meses, mais ou menos, em alguns locais do mundo, mais tempo, onde temos irmãos também, né, em outros locais do mundo, e Sim. que a igreja, ela vendo essa necessidade de relacionamento, como o senhor bem disse, ela buscou ter esse relacionamento na medida em que fosse possível.
né? Sim. Já que Deus está nos proporcionando esses meios, então vamos nos relacionar por eles, não é verdade? É, Mas então vamos entrar, né, nessa questão agora do claro. novo normal. Mas eu sou totalmente favorável a essas novas tecnologias. Não tenho nada contra, acho que para mim faz parte da vida, né? Afinal de contas, nós estamos tendo contato por conta dessa tecnologia. Mas não Né? podemos, em hipótese alguma, por favor, gente, a gente tem que parar um pouco. Quando passar, vai voltar ao normal, assim, novo normal, claro, né? Mas a gente tem uma necessidade, é do que está no DNA da igreja, né? Amados, então é o Sim, seguinte, quais as possíveis, vamos chamar de possíveis consequências. Quando a gente fala consequências, nós não podemos dar com exatidão, porque dizer com exatidão o que, é que vai acontecer, porque amanhã pertence a Deus, né? Eu amém. tenho, eu tenho um escritor inglês chamado David Hume. Ele dizia que até o nascer do sol, nós falamos que amanhã o sol vai nascer por hábito, né? A gente acredita que vai nascer amanhã, mas ninguém tem certeza que o sol vai nascer amanhã. A gente acredita que vai nascer amanhã por hábito. Então, nós vamos arriscar algumas consequências nesse período pós-pandemia. Primeira consequência, que eu até articulei aqui, é a questão da intensificação do relacionamento com Deus. Então, muita gente está sentindo falta de oração. E olha que tem muita oração nas lives, no YouTube, porque se você ficar 24 horas pesquisando no YouTube, você vai achar milhares de momentos de oração, de isso, daquilo, tá? Muita coisa. No entanto, nós precisamos entender que o período pós-pandemia vai exigir essa intensificação no nosso relacionamento com Deus. Eu separei aqui uma palavra que está escrita lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Então, a gente não tem como conhecer o Senhor, ter um relacionamento com Deus, a gente ter uma vida melhor sem nós nos conhecermos melhor também, temos um conhecimento melhor com Deus. A gente tem visto Sim. muitas produção aí inúmeras, mas o relacionamento pessoal com Deus, e isso vem, aí deixa bem claro, via Bíblia e oração. Eu não posso ter relacionamento pessoal com Deus, intensificar esse relacionamento, se eu não tiver uma vida de Bíblia e uma vida de oração. Tem um pastor lá em Salvador, o nome dele é Davi Pina, não lembro bem, mas ele gosta de dizer o seguinte, que o alimento do crente é boi, é Bíblia, oração e igreja. Né? Ele falou, o alimento do crente é boi, é Bíblia, oração e igreja. Eu acho interessante uma brincadeira que ele fez numa reunião nossa de pastores. Então é impossível você ter uma vida de relacionamento com Deus intensa, né? Um relacionamento intenso com Deus, se você não tiver uma comunhão, um conhecimento, um entendimento daquilo que ele escreve, que está escrito para a nossa vida. Né? Tudo aquilo que foi escrito antes foi para o nosso conhecimento e entendimento. Então, é necessário essa intensificação no relacionamento com Deus. Então, por mais que a gente tenha todo esse aparato, todos esses recursos, né, no período pós-pandemia, e eu acho interessante que eu quero abrir um parêntese, que a igreja local, né, a igreja física, ela, eu estou um pouco assim, porque eu estou bebendo água, então, assim, desculpa aí. Então, a igreja física local, a gente tem uma necessidade muito grande de estar lá, no templo, é importante, claro. Mas nosso relacionamento com Deus é isso que as pessoas vão perceber. O livro de Hebreus diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós, estão vendo como é que nós somos. Saiu do mundo virtual, agora vamos voltar para o mundo real. Dizendo a gente não vai sair do virtual nunca, né? Vai continuar, isso aí não tem volta, né? Mas o nosso relacionamento com Deus é que vai fazer a diferença. É a diferença. Então, a primeira consequência que eu gostaria de destacar é essa, né? Essa intensificação do relacionamento com Deus. Então, é essa palavra que eu tenho a dizer a todos. Intensifique mais, busque mais. Tem gente que está entediada, ficar em casa. Acho que eu já li, tem gente que fala assim, já li a Bíblia toda, já li de trás para frente, já vi todas as mensagens, todas as pregações,
Mas a sua relação com Deus, como que é? Sua relação com Deus, nossa relação com Deus não depende de um vídeo, não depende de uma live, não depende de um livro, depende apenas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e a nossa oração com Ele. Então, Osés vai dizer, conheçamos e prossigamos, é algo contínuo, né? Não é por um período, é algo contínuo. Eu tenho 33 anos que eu entreguei minha vida a Cristo, e eu leio a Bíblia hoje, eu tenho a sensação que eu estou lendo a primeira vez. É uma coisa interessante. Eu tenho essa sensação, eu não tenho a sensação de que eu já sei a Bíblia de jeito nenhum, mas assim, é como se fosse uma pessoa nova que está se apresentando a mim. Eu sei que eu tenho já uma convivência com esse pai, graças a Deus, graças a ele, né? Mas é algo novo, né? Parece que é algo novo. Ler a Bíblia hoje é algo novo, né? Porque a Bíblia ela se renova, né? É uma coisa espetacular. Então, intensifica a sua relação com Deus, sua relação com Deus. E quando a gente intensifica a nossa relação com Deus, nós conseguimos passar, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse período de exceção, que é a pandemia, o Covid-19, né? Mas virão outros também. Como é que vai ser, como é que estaremos nos outros momentos? Outro dia um colega meu disse assim, pastor, tem muita gente da minha igreja que disse que não quer mais saber de igreja. Aí eu não quis entrar na discussão com ele. Eu falei, ó, querido, é o seguinte, quem tem relação com Deus, relacionamento com Deus, ele nunca se afasta da casa de Deus, né? Ele vai estar lá na casa de Deus, porque é a casa do Senhor. E o que importa não é estar na casa de Deus, é importante, claro, mas antes disso, o mais importante é ter um relacionamento intenso com Deus. E, consequentemente, nós teremos uma vida de comunhão, uma vida comunitária sem nenhum problema, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, o próprio Deus, perdão. A segunda consequência que eu destaquei aqui está relacionado à busca por melhor santificação. Olha o que acontece. A gente, eu não sei, assim, às vezes as denominações, as correntes doutrinárias, os pensamentos, tá? E a gente perdeu de um tempo para cá essa coisa de jejuar, né? De buscar o Senhor melhor, né? De consagrar a nossa vida, consagrar o Senhor, fazer propósito, tá? Então a gente infelizmente, as últimas décadas, talvez, os últimos anos, a gente foi perdendo isso. Então, é necessário uma santificação, né? E a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 17, Jesus fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação começa, um puxa o outro, né? Eu só posso ter santificação se eu tiver relacionamento intenso com Deus. Então, como Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Olha que interessante. Eu não posso dizer que eu sou santo, que eu estou me santificando, perdão, sem ter primeiro essa coisa pessoal com Deus. Não vamos limitar a nossa vida com Deus participando de cultos, eu oro domingo de noite, ou quinta de noite, no nosso caso, é quinta à noite, ou então no culto matutino, eu estudo a Bíblia só na hora da escola bíblica, você tem uma semana inteira para fazer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar preso à liturgia, né? à programação da igreja, de igrejas, né? Para nós termos a nossa santificação. Então, Jesus pede isso naquela oração maravilhosa, né? No João 17, santifica-os, na verdade. É um apelo que Jesus fala, né? Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. E no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve a essa igreja o seguinte, olha, porque Deus não escolheu nele antes da criação do mundo para sermos, ele nos escolheu para sermos santos antes da criação do mundo. Olha que interessante. Então, ser santo, santificação, foi antes da criação do mundo. Antes. Então, é algo que a gente, como diz os meninos, viaja, né? Puxa vida, como é que pode um negócio desse? Deus, antes da criação do mundo, ele já estava pensando na nossa santificação. E santificação é uma aproximação maior de Deus, um entendimento melhor de quem é esse nosso Deus, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de nos mostrar o quanto nós somos pequenos, nós precisamos crescer mais na presença do Senhor, mas cada vez que a gente se santifica, nós percebemos o quanto nós precisamos melhorar e o quanto nós somos miseráveis e pecadores. Me assusta muito quando eu vejo pessoas que estão buscando muito a presença de Deus, e ora bastante, e jejua, né? E tem aquele ar de superioridade, olha, amado, né? E tem aquele meio que né, fica lá em cima de uma torre de marfim, dizendo que você está errado, e espiritualiza tudo. Eu tenho uma certa cautela com esse tipo de comportamento. Então, santificação
provoca em nós um quebrantamento. A gente se diminui mais e mais e mais na presença de Deus. Tá? E a terceira consequência que eu gostaria de destacar é a maior consciência do nosso papel como sal da terra e luz do mundo. Afinal de contas, que diferença eu estou fazendo no mundo? Esse período de pandemia eu tenho certeza que muita gente está percebendo assim, poxa, cadê os crentes que passavam aqui, né, lá da minha casa? Tem alguns empresários aqui na Ilhéus, da área de lanche, né, que dizem, poxa, os crentes saíram da igreja naquele horário, né, tá, e vem aqui tomar lanche, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem agora a oportunidade de repensar sobre o nosso papel, nossa consciência enquanto sal da terra e luz do mundo. E o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz que há um príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, né? O mundo vive nas trevas e nós, como crentes, somos da luz. E somos também sal, que é o que dá o gosto, né? As pessoas precisam ver isso em nós. Então, o crente tem que parar de ser ranzinza, de ser chato, de ser antipático, de ter a palmatória da condenação, como muita gente faz, só vive condenando o povo, condenando o pecador, condenando as igrejas, condenando isso. A gente tem às vezes muita gente tem essa mania, muitos, né? Claro, não são todos. Mas está na hora de nós termos uma consciência melhor. O que é que eu significo? O que é que a Igreja Batista Ebenezer significa na Rua Margarida, onde ela está inserida? Significa alguma coisa para os vizinhos ali? Significa alguma coisa para a igreja, para o bairro Nelson Costa, né, o Hernani Sá e outro bairro, Centro, Pontal, que tem gente lá no Pontal, lá no Japu, que é o irmão do Japu. E a Igreja Batista Ebenezer é a Igreja do Senhor, e a Igreja do Senhor somos nós. A Igreja do Senhor é você, sou eu, então nós temos que ter essa consciência. Eu tenho para mim que é o momento de pensarmos um pouquinho, puxa vida, o que é que eu represento para minha família? Né? Minha família me tem como um crente, minha família quer ser crente como eu sou crente, ou minha família diz, eu não quero ser crente como você é crente, né? A gente ouve muito isso. Tem pessoas que chegam para mim, fulano é da sua igreja? Fulano é crente? Não parece que é crente, né? Isso me dá uma tristeza muito grande. Claro que todos nós estamos sujeitos a, né? Algumas pessoas não gostam da gente, Sim. assim, pelo nosso testemunho e paciência, né? A gente Ô, não pode... pastor, Pois não. Ah, certo, tá. Deixa eu só finalizar aqui o seguinte. certo. Quando nós falamos ser testemunho consciência, temos essa consciência do nosso papel enquanto sal da terra e luz do mundo. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, meus amados irmãos. Crente não é para ficar exigindo os aplausos das pessoas, exigindo os holofotes. Porque o apóstolo Paulo, ele dizia, né, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 1 Coríntios 4, 13. Ele diz, até agora fomos chamados, considerados como lixo do mundo e escória de todos. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, um apóstolo, e aqueles homens de Deus, né, e homens e mulheres também, com certeza, mas relata-se mais os homens. Então, aquele homem que fazia parte de uma elite, o apóstolo Paulo fazia parte da elite judaica, né, ele era um homem extremamente estudioso, inteligente, né, ele era filósofo também, era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, e ele se colocou na condição de lixo, de escória. E interessante, para a gente entender o que significa isso, irmãos, presta atenção. Lixo era exatamente, de onde é que vem a palavra lixo? Essa palavra, ela veio, resultou do seguinte, nas casas antigas não tinha fogão a gás como a gente tem, né? Tinha fogão a lenha e tal. E aquela cinza que saía, né, da combustão, ela cobria as casas. Ele pegava aquilo e jogava fora. Aí, lixo vem de lix, né, que é lixo. E escória, olha que interessante. Sabe de onde vem a expressão escória? Vem de fezes, dejeto. Então, escória, originalmente, significava dejeto, ou escória, ou fezes. Então, Paulo diz, olha, até agora nós somos considerados lixo e escória. Então, meu querido, você e eu, nós crentes, precisamos falar isso para os quatro ventos. Crente no mundo é considerado de lixo e escória, certo? A gente precisa ter consciência disso.
Então a gente não tem que ficar esperando os louros, né, os reconhecimentos. E o João falava assim, o apóstolo João dizia que, o João Batista dizia que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Tem uma canção que fala isso. Então a gente precisa ter consciência disso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nosso lugar não é aqui. Mas a gente precisa ter essa consciência do nosso testemunho e da nossa responsabilidade para transformar esse mundo. Então não fique esperando o governo, esperando as políticas públicas, o ministério, e agora possivelmente, né, talvez o próximo um dos ministros lá da Suprema Corte, né, do STF, vai ser um ministro terrivelmente evangélico, e tem gente, que legal, o presidente da República vai indicar um camarada terrivelmente evangélico, e agora nossas igrejas estarão representadas. Não, não vai por aí, não. Nosso testemunho, a nossa consciência de crente, de fé, ela precisa ser aplicada no dia a dia. Não fique esperando que alguém indique para isso, para aquilo, não. Então, é a consciência como cristão, como sal da terra, luz do mundo. É isso que nós temos que parar e pensar no período pós-pandemia. Pois não, você ia perguntar uma coisa. Certo. Então, é que o senhor falou acerca de qual a representatividade, né, da igreja Ebenezer ali na Rua Margarida. Mas esse período de pandemia, ele fez com que nós refletíssemos acerca da essência da igreja. O que significa ser igreja? Ela que está ali na Rua Margarida, ou a igreja somos nós? Né? Ou a igreja somos cada um de nós, outro grupo, enquanto corpo de Cristo. Sim. Então, se a porta da igreja está fechada, a igreja está fechada? Não, porque nós continuamos nos estudos, na pregação, no evangelismo. Se a igreja permanece fazendo essas coisas, ela continua aberta. Mas se ela para de fazer essas coisas, aí sim ela está fechada. Então a gente vê que o raio de ação, a testemunha, né, que nós somos como igreja, não só o cristão independente, porque a gente está tratando acerca das ações enquanto igreja. Porque as ações enquanto indivíduo, enquanto crente, são umas. A gente tem que ter essa compreensão e a responsabilidade, assumir com obediência. Porém, as ações enquanto igreja, né, a gente compreende que são através do estudo, da ministração da palavra, né, através da exortação, da motivação uns pelos outros, e o evangelismo. Inclusive o auxílio nessa época, né, nesse período que muitas pessoas estão necessitando, não só de alimento, né, mas é um momento propício para a igreja se colocar à disposição para buscar as pessoas que estão passando necessidades de alimento, sim. Só que qual é o maior alimento que nós necessitamos e somente a igreja tem? A palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus. A igreja é uma agência, pelo menos deve ser, uma agência de Cristo na terra. Então, mais do que nunca, as pessoas não estão necessitando de alimento físico, de alimento, né, material, mas de alimento para a alma. Né? Existem corações agora que estão quebrantados, buscando a Deus. Pessoas que nunca pensaram em clamar ao Senhor estão clamando, porque estão passando por um momento em que elas nunca passaram na vida, nunca viram isso acontecer no mundo, e de repente elas se veem sem o chão, e elas buscam se apegar a algo. E aí agora nós como igrejas, né, espalhadas por toda parte da terra, nós precisamos ser esse porto seguro onde essas pessoas encontrarão uma palavra de evangelismo, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de arrependimento. Que essas pessoas precisam se arrepender de seus maus caminhos, independente de pandemia, e a pandemia serve para mostrar isso para as pessoas, que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Né? Então a igreja ela precisa ser mais efetiva do que nunca. Né? Os pastores, os cristãos, a igreja, né? Com sua liderança, com seus oficiais, com todas as pessoas que fazem parte da igreja, porque todos
independente do que são de si mesmos, né? Elas têm que entender que elas têm um propósito, uma função, né? Elas têm um sentido, um objetivo determinado por Deus para elas nesse corpo de Cristo, e que não há um membro maior do que o outro, não há duas cabeças na igreja, só um cabeça que é Cristo, o fundamento que é a Bíblia e a cobertura que é a cabeça que é Cristo, o resto tudo é membro. Então todos nós temos funções e precisamos exercer essas funções mais do que nunca. Então aqueles que fazem parte de uma igreja precisam se entender como servos do Senhor Jesus Cristo e agir. Precisa buscar confiança do alto, buscar refúgio em Cristo, se fortalecer, se aperfeiçoar no amor de Cristo, para romper as barreiras da porta da igreja. Hoje as barreiras elas se encontram quebradas, do coração endurecido, né, do distanciamento, elas se encontram quebradas. Por mais que a gente esteja distante, mas há uma aproximação virtual. As pessoas estão buscando mensagens na internet, estão buscando lives, buscando estudos, buscando pregações, mais do que nunca. Então, o que parece ser uma realidade virtual, como o senhor disse, que não é real, mas que é mais real do que nunca, na verdade, porque as pessoas estão buscando, através dessa virtualidade, o Senhor, a palavra de Deus, buscando refúgio, buscando confiança, buscando uma palavra, né, de refrigério, buscando comunhão, buscando amor dos irmãos, buscando a ministração da palavra. Então, eu acho que esse período agora que nós vamos viver, quando essa pandemia acabar, quando nós retornarmos, né, para o local de culto, nós precisamos ter em mente uma coisa, de que isso não pode passar em vão. Não é algo que de repente aconteceu por acaso. Não, Deus colocou esse momento em nossas vidas e está trabalhando na vida de cada um de forma específica, de forma diferente e específica, à medida de cada um, na medida da fé, né, na proporção da capacidade de cada um, da busca, do relacionamento de cada um, da vida de oração, da vida cristã, para que, quando nós retornarmos, cada uma dessas vidas que se entendem como cristãs trabalhem efetivamente no reino de Cristo. Trabalhem efetivamente, mais do que nunca, porque esse momento pós-pandemia, e o senhor trouxe para a gente aí um contexto histórico, a gente vê que após um momento de caos, um momento de conflito, de guerra, de tragédia, as pessoas elas estão fragilizadas, precisando da palavra de Deus. Então é um momento propício que o próprio Deus está preparando os corações. O próprio Deus está preparando os corações dos descrentes e preparando a igreja para lançar a palavra. Né? Como crerão se não há quem pregue? Né? Então, a igreja precisa pregar a palavra no período de pandemia e pós-pandemia, mais do que nunca. Mais do que nunca, porque é o momento em que Deus está abrindo um caminho para os corações que estão com medo, que estão temerários pela própria vida, pelo emprego, pela família, pela saúde, né, pelo país, pelo futuro, né? As pessoas que não têm Deus, elas não têm em que se apegar, elas não têm uma perspectiva à frente de seus olhos, a não ser uma breve neblina, né, que é a nossa vida. Mas nós que temos a perspectiva da vida eterna, que temos confiança em Deus, daquilo que Ele já fez, daquilo que está fazendo e daquilo que Ele fará, nós precisamos transmitir essa segurança, essa confiança e esse futuro na eternidade para aqueles que entregarem suas vidas a Cristo. Pastor, nós estamos caminhando então para a conclusão. Faltam 5 minutos, como alertaram aí nos comentários. Eu queria que o senhor desse uma palavra assim de encerramento, de conclusão, para que a gente pudesse encerrar essa live. Mas a comunhão virtual não se encerra por aqui. Nós temos a EBD aos domingos pela manhã aqui no canal e temos esses bate-papos durante a semana. Tá bom, meus irmãos? Pastor, a última palavra então. Olhe bem, deixa eu finalizar só fazer uma pequena observação.
Chamar a atenção sobre aquela relação que Tiago fala entre fé e obras, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Fé e obras têm uma relação muito boa. Claro que um não pode um ficar afastado do outro. Então, nesse período de pandemia, a gente tem visto muitas ações, inclusive a Igreja Batista Ebenezer tem feito ações que a gente faz discretamente, como sempre, a gente procura manter uma certa discrição, mas muitas famílias estão sendo atendidas pela Igreja Batista Ebenezer, graças a Deus, né? A gente tem estado atento a isso, temos recebido, inclusive, pessoas fazendo solicitação de alimento. Segunda coisa, eu gosto muito do que o Francisco de Assis dizia, né? Você pregue o evangelho, use a palavra quando for necessário. Eu gosto muito dessa frase dele. Claro que tem suas discordâncias, mas é muito interessante o que ele diz, né? Pregue o evangelho. Então, pregar o evangelho, na concepção de Assis, de Francisco de Assis, era muito mais do que falar, né? Não era só falar, era pregar o evangelho com a vida. Agora, tem uma questão que nunca se produziu tanto material, tanta pregação, tantos livros, tantos vídeos, tantas coisas. Mas a gente percebeu que na contramão de toda essa produção que nós vimos antes da pandemia, né, e vai continuar agora na pandemia, incrível, a gente não, eu não sei, mas parece que ficou um vazio. A gente está assim, muito cheio de conhecimento, que é bom conhecimento, muito cheio de teoria, muito cheio de pensamentos, aquela coisa toda. Eu gosto muito da Bíblia, para mim é pura, dali para frente, o que passar daquilo ali são percepções, né? Mas, assim, para reflexão. Por que a igreja não cresceu mais? A igreja de Cristo no mundo. No que se refere a ser contra o mundo. Como a gente viu o mundo entrar na igreja com uma força muito grande. Então, não se produz tanto, não se fala tanto, não se lê tanto. Por que a gente permitiu isso? Por que a igreja do momento ela não consegue se desvencilhar do mundo? Se desatar do mundo. Então, o mundo entrou com muita força. A gente vê nos nossos relacionamentos, no tratamento. Muitas vezes, essa coisa de fake news, né? Como isso acontece no nosso meio, né? As pessoas falam mal umas das outras e reproduzem aquelas mentiras, aquelas coisas todas. Então, a gente precisa também parar um pouco para refletir que essa palavra que está sendo produzida, que esses textos, que essas pregações, que façam a diferença na nossa vida fora da igreja. Eu gosto muito de dizer, e é um pensamento que eu tenho, e eu gosto muito desse pensamento, que ser crente na igreja é muito fácil, não é tão difícil, né? Nós sermos crentes porque a gente tem a mesma linguagem, o mesmo modo de pensar, às vezes até o nosso modo de se vestir, de agir. Mas fora, no dia a dia, na vizinhança, na nossa casa, aí é que está a diferença, entendeu? Então, todo esse conhecimento, as pessoas precisam ver isso no nosso dia a dia. Então, nosso desejo é que Deus abençoe a todos, que a gente possa ter um pouquinho de paciência. A gente foi agora decretado, né, que pode abrir as igrejas, mas nós estamos conversando com algumas lideranças a nível de associação, de convenção, estamos vendo. E, infelizmente, Ilhéus ainda está com um número muito alto de casos, né? Então, a gente vai conversar domingo agora para resolver essa questão aí. Mas, com certeza, nós sairemos melhores do que quando entramos. Eu tenho certeza disso. Nós sairemos melhores, eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida. Que Deus abençoe a todos. Estamos à disposição. Atendo na igreja de terça, quinta e domingo, das 9 até meio-dia. Então, quem quiser conversar, ou sei lá, falar qualquer coisa, estamos lá à sua disposição. Não é fazendo culto lá, não, assim, reunião não. É apenas à disposição, dando plantão, e outro momento quiser falar também. Fique à vontade. Deus abençoe a todos. Então, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, a família. Estamos encerrando agora, está faltando 15 segundos. E a última mensagem: pregue o evangelho com sua boca, com sua vida, com seu testemunho, com seus joelhos, com seu coração, com a sua mente, com tudo, com todas as suas